Olá a todos, sejamos todos muito bem-vindos a mais um programa de palestras da nossa Casa Espírita Mestre de Amor, onde todos nós procuramos, de alguma forma, mesmo que distantes fisicamente, mas nos aproximando através da tecnologia, através da internet, para estudarmos, para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos cristãos. E para nos ambientalizarmos com o que nós vamos aprender, que nós vamos estudar, vamos dialogar um pouquinho nesses momentos, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, pedir a Ele que nos envie os benfeitores espirituais, a fim de que nos abram a mente ao esclarecimento, ao aprendizado, que esses momentos que vamos passar aqui sejam muito proveitosos ao nosso espírito, para vivermos dias melhores, com mais fé, com mais esperança, com mais força, para seguirmos no caminho que Jesus nos ensinou, que Ele mesmo exemplificou. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus permaneça conosco nesses momentos e para todo o restante do nosso dia e em nossas vidas. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vamos conversar um pouco sobre os textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Logicamente que nós não conseguimos falar sobre todos eles, né? Nem poderíamos, porque isso exigiria um conhecimento muito alto, um conhecimento exorbitante, né, de todo o ensinamento cristão, onde provavelmente somente o Cristo assim o poderia fazer. Mas, dentre esses textos evangélicos, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre não colocarmos a candeia debaixo do alqueire, né? Basicamente, nesse capítulo, nesses itens que nós vamos explorar nesses momentos, ele nos traz uma correlação muito grande com o momento que nós estamos passando, não só agora, mas desde a nossa reencarnação, desde que conhecemos o planeta Terra como planeta de provas e expiações. Mais especificamente, o nosso país, o Brasil, como o Hospital da Terra, onde no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o próprio Haroldo Dutra Dias, num de seus comentários sobre este livro, afirma, né, que nós estamos aqui no hospital. Nós estamos aqui para sermos tratados, para aprendermos, e realmente tudo que há, podemos dizer assim, de pior, ou em outro termo, de mais necessitado no mundo, no planeta Terra, podemos ter a certeza que está aqui no planeta, no nosso país, no Brasil. Então, meus irmãos, não esperemos mar de rosas, não esperemos dias leves, pois nesse momento nós estamos aqui no hospital para recebermos o tratamento e alguns poucos para trabalhar no hospital. E quem trabalha no hospital realmente não passa por momentos alegres, por momentos leves.
São momentos difíceis, são momentos onde vemos muitas pessoas passarem por dificuldades e até desencarnarem. Então, nós estamos aqui para aprendermos, não é para sofrermos, mas para aprendermos, para resgatarmos algum erro do nosso passado, mas principalmente para aprendermos, para fazermos o bem. É a oportunidade que nós e todos esses que estão aqui reencarnados das mais diversas esferas da sociedade estão tendo para serem melhores, para aprenderem e para evoluírem como espíritos eternos que todos nós somos. Jesus, numa de suas passagens no Evangelho de Mateus, diz o seguinte. Mateus, diz o seguinte sobre Jesus. Estando Jesus à mesa em casa deste homem, Mateus no caso, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Para nós compreendermos um pouquinho melhor esta passagem de Mateus, é interessante entendermos por que chamados, aquelas pessoas de má vida, como diz ali na passagem, fala dos publicanos, os fariseus. Então é interessante nós entendermos por que os fariseus chamaram aquele povo que estava com Jesus de pessoas de má vida. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, tem lá os itens que explicam toda essa denominação dos povos e como eles eram vistos, qual eram as suas crenças, o que eles faziam. E os publicanos, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz dessa forma. Eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do Império. Ou seja, eram os leões naquela época, entendendo que leões por imposto de renda. Não só imposto de renda, mas os cobradores de impostos que hoje, em qualquer compra que a gente fizer, desde uma bala até um carro, uma casa, tem um percentual, e não é pequeno o percentual no nosso país, de impostos que estão incidindo sobre aquela compra. Inclusive na nota fiscal, no cupom fiscal, quando a gente pede, vem descrito ali quanto de imposto a gente está pagando naquela compra. E naquela época os publicanos eram essas pessoas que cobravam esses impostos. Os impostos não vinham discriminados na nota fiscal, na compra da mercadoria, e eles então iam cobrando da população de Roma, ou então até fora de Roma, como nós vimos, esses impostos. E como as pessoas não gostavam naquela época de pagar os impostos, já naquela época havia um certo receio, não gostavam de pagar os impostos, eles eram vistos como pessoas de má vida. Mas só porque cobravam impostos, vamos ver se era só por isso. Então, continuando lá na introdução, dizia ainda sobre os publicanos: os riscos a que estavam sujeitos faziam com que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de excessos de lucros escandalosos. Olha a nossa corrupção aí lá naquela época de Jesus e até antes do Cristo já existia corrupção. Muitas pessoas, muitos desses publicanos então cobravam valores excessivos, valores a mais, adicionais desses impostos,
e guardavam para si, embolsavam, digamos assim, esses valores, né, para se enriquecerem materialmente, comprarem coisas, né, materiais, onde a população, vendo isso, classificavam todos os publicanos, os cobradores de impostos, como, né, pessoas de má vida. Hoje seriam considerados corruptos, como muitas pessoas consideram todos os corruptos, todos os políticos, perdão, como corruptos, né? Nós sabemos que deve existir, sim, aqueles que não são corruptos, né? Mas, né, devido a alguns ou a maioria que são corruptos, eles acabam generalizando toda a classe, né, sendo denominada por algum termo negativo. Naquela época os publicanos eram vistos então como pessoas de má vida. E quando eles queriam dizer que uma pessoa enriqueceu ilicitamente naquela época, então diziam: ah, essa pessoa é ávida como um publicano, rico como um publicano, ou seja, enriqueceu através de meios ilegais, de meios que não são certos, né? Enfim, assim nós já podemos ter uma ideia do porquê que aquele povo que estava ali jantando, comendo com Jesus naquela mesa, na casa de Mateus, eram chamados de pessoas de má vida, né? Eram então esses publicanos, né? Que os fariseus então se admiraram, se escandalizaram de Jesus estar jantando com pessoas de má vida. Mas se a gente for analisar nas passagens evangélicas, Jesus ele sempre procura aqueles que mais sofrem, aqueles que estão num certo grau de entendimento, uma certa tranquilidade de sua vida. Ele até, com certeza, ele não despreza ninguém, ele conversa, ele está sempre junto, mas ele dá a maior atenção àqueles que estão passando por dificuldades, que estão numa situação difícil em sua vida, muitas vezes através de suas atitudes. Nós podemos perceber, por exemplo, na passagem da mulher, né, que foi apedrejada em praça pública, ou melhor, que ela seria apedrejada em praça pública, onde foi trazida, né, a presença de Jesus, né, para que Jesus dissesse: olha, a lei de Moisés diz que nós apedrejemos, ela foi pega em adultério. O que você diz que nós devemos fazer com ela? E perante a insistência, né, daquele povo, Jesus se levanta e diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ou seja, ele estava protegendo aquela mulher, né, passando a mão na cabeça dela, dizendo: oh, puxa, você traiu lá seu marido, você foi pega em adultério. Ah, mas deixa pra lá, eu vou acobertar aqui e vai embora. Será que é isso que Jesus fazia? Não. Jesus simplesmente disse: ok, ela foi pega em adultério, né? Ela estava errada, sim, estava errada, mas quem daqui nunca errou na vida? Se alguém aqui nunca errou na vida, pode tirar a primeira pedra. Esse sim tem moral para tirar uma pedra, não. Agora, se todos aqui erraram, se todos aqui têm algo aqui a reparar, então não tem moral para tirar uma pedra uma outra pessoa que também errou. É um outro erro, um outro tipo de erro, mas é um erro também, como nós também cometemos erros. Isso que Jesus quis dizer: não julgueis. Não temos moral para julgar o próximo pelo erro que ele cometeu, porque nós cometemos inúmeros erros também. Nós não queremos ser julgados pelos nossos erros, que muitas vezes cometemos na ignorância ou na preguiça de mudar, enfim. Mas nós queremos uma nova oportunidade, um conhecimento, né, para que nós possamos colocar em prática o que é certo. E não pessoas para apontar o dedo para nós, para dizer que nós estamos errados, né? Então Jesus, nessa passagem, ele veio nos ensinar isso. Ele veio nos ensinar que nós não temos moral nenhuma para julgar o nosso próximo. Não é dizendo que nós não temos moral para julgar o nosso próximo. Jesus não está dizendo que nós devemos acobertar então os erros do nosso próximo, porque todo mundo erra, então vamos todo mundo junto errar junto e está tudo certo. Não é isso. Jesus diz que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, observar aquilo que nós temos que melhorar
e trabalharmos em nós mesmos, na nossa pedra bruta, tirar as nossas arestas. A aresta do próximo é ele que vai ter que tirar. Eu não vou conseguir tirar a aresta do meu próximo. Se essa aresta, essa ponta, né, da pedra do nosso próximo ali está nos atrapalhando, está nos incomodando, eu posso falar com ele: olha, puxa, por que você não muda? Né? Veja que essa tua atitude me faz mal, né? Eu não me sinto bem. De repente, com a minha esposa, né? A esposa com o marido, a mãe com o filho com o pai, os amigos, os colegas de trabalho, seja lá quem for. Olha, meu amigo, olha fulano, Beltrano, puxa, por que você não muda o teu jeito de ser? Olha, isso não está fazendo bem pra gente, olha, você não está se sentindo bem, vai ser melhor para você se você agir diferente. Se ele aceitar a nossa sugestão, ótimo, nós vamos ter ganho, né? Um amigo, né? E ele vai se tornar melhor. Se ele não aceitar, se ele achar que não, né? Eu estou agindo da maneira certa, eu sei que estou entendendo errado, então ok também, nós não vamos poder mudá-lo à força, né? As pessoas só vão mudar quando elas sentirem que devem mudar, quando elas sentirem que aquela atitude está fazendo mal. Às vezes um conselho, uma sugestão, um alerta ajuda a pessoa a perceber isso. Às vezes não ajuda, às vezes não faz diferença, ou seja, não é o momento ainda, né, daquela pessoa perceber que precisa mudar, que precisa melhorar aquele ponto. Tá? Então é nesse sentido, nós não devemos acobertar o erro dos outros nem os nossos, né? Dizer não, está tudo certo, nós estamos todos errando juntos, mas nós devemos trabalhar juntos para crescer juntos, nos melhorarmos juntos, cada um desbastando as suas arestas, as suas pedras brutas. Tá? Então Jesus, ele dirigiu-se principalmente aos que tinham o coração dilacerado, os que tinham o coração sofrido, ou seja, todo aquele que sofre, todo aquele que passa por dificuldades. Então Jesus estava lá ajudando eles, estava lá amparando eles. Simples assim, será? Existe um detalhe que vai facilitar muito, né, a ajuda de Jesus em nossas vidas. Jesus não nega ajuda nenhum de nós. Deus é nosso Pai, Deus está sempre disposto a estender as suas mãos a nos ajudar. Mas existe uma atitude que faz toda a diferença para que essa ajuda seja mais efetiva em nossas vidas. Essa atitude é a resignação. Não é simplesmente baixar a cabeça, aceitar tudo que vem. Não, então eu vou sofrer porque eu tenho que sofrer, estou aqui para sofrer, então é um planeta ruim, é um país que os piores estão aqui, como disse o Haroldo lá, então eu tenho que sofrer, então não tenho que fazer, eu vou sofrer. Não, não é assim. Se nós estamos sofrendo, nós temos que tentar parar de sofrer. Nós estamos aqui, poxa, por que eu estou sofrendo? Ah, nada dá certo na minha vida, eu perdi o emprego, consegui outro emprego, perdi de novo. Poxa, mas o que está acontecendo? Será que eu estou pisando na bola com meus empregos aí? No que eu estou errando? Se eu não encontrar nenhuma resposta nessa vida, que eu não consigo, eu já tentei mudar, tentei melhorar e as coisas parecem que não engrenam, com certeza em outras encarnações eu encontrarei, mas aí eu só vou saber depois da minha desencarnação. Ou seja, se eu então não consigo mudar, não consigo melhorar, né, eu tenho que me resignar, tenho que aceitar que, bom, eu tenho que viver dessa forma então, né? E na medida do possível, que eu perceber uma oportunidade, eu vou tentar melhorar, mas eu não vou me revoltar com que as coisas não deem certo na minha vida. Não é porque eu já tentei tudo que está no meu alcance para fazer as coisas darem certas que eu vou me revoltar. Então, não, Deus não é justo, Deus não abandonou. Nós sabemos pela pluralidade das existências que muitas vezes as causas das nossas aflições não estão nessa vida, nessa reencarnação, né?
estão muitas vezes em outras encarnações que nós trouxemos como resgate nessa reencarnação, como um aprendizado nessa reencarnação, né? Então, se nós tentamos de todas as formas nos melhorar, tentamos superar alguma coisa de ruim, de difícil que está em nossa vida e parece que as coisas não dão certo, vamos nos resignar, vamos aceitar a vontade de Deus e procurar tirar o maior aprendizado de tudo isso, sem nos revoltarmos, tá? Então Jesus se dirige a todos aqueles que sofrem, né? No entanto, aqueles resignados têm uma facilidade melhor de absorver essa ajuda de Jesus, pois estes estavam preparados para receber o bálsamo suavizante do seu Evangelho. O banquete aos publicanos e pecadores demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência da sua alimentação espiritual, em qualquer tempo e situação. Jesus convidava a todos a segui-los. Assim como ele sentou na mesa com aquelas pessoas de má vida, como foram chamados, aquelas pessoas não eram obrigadas a sentar na mesa com Jesus. Elas estavam lá porque elas queriam. E se elas queriam estar com Jesus, elas queriam, de certa forma, aprender algo, entender alguma coisa que Jesus estava praticando, que Jesus estava ensinando. Jesus não obrigava ninguém a ficar com ele. Então, Jesus convidava muitos e muitos a segui-los, muitos a ter uma refeição com ele, a ouvir as palavras dele, né? Mas ninguém era obrigado. Muitos se recusavam a segui-lo, seguiam sua vida, né? Mas não, Senhor, eu vou seguir sim, mas eu preciso primeiro ir em casa, né? Como aquele jovem rico, né? Eu preciso primeiro ir em casa e vender os meus bens. Ah não, eu tenho aquela corrida primeiro que eu tenho que correr, porque eu tenho que ganhar aquela corrida, aí sim eu volto e sigo o Senhor. Só que aquele jovem acabou se acidentando, desencarnou na corrida e aí não tinha mais como seguir Jesus. Não encarnado, né? Não naquela reencarnação. Lógico que com certeza ele teve outras oportunidades e aí sim ele aproveitou, né? Mas nós podemos sim e devemos aproveitar cada oportunidade no momento em que elas aparecem, né? E se aquelas pessoas estavam à mesa com Jesus era porque elas queriam, né? Jesus estava aberto a todos que o procuravam, ele não forçava ninguém a estar com ele, né? Então, no próprio texto, né, do Evangelho, a gente consegue captar que Jesus fala, né, numa passagem, que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Como a gente falava no começo, né? Jesus procurava, sim, aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam passando por dificuldades. Não é os que estavam bem, os que tinham atitudes boas, os que procuravam ser melhores já, né, que Jesus mais procurava. Jesus procurava aqueles que estavam realmente sofrendo, que estavam numa vida perversa, porque são aqueles que realmente precisavam de ajuda, aqueles os que mais precisavam de ajuda. Não que os outros também não precisassem, pois todos nós, mesmo que estejamos nos esforçando para seguir um caminho reto, sozinhos nós não chegamos a lugar algum. Nós precisamos sim muito da ajuda de Jesus. Mas existe a diferença daquele que já entendeu que precisa procurar se melhorar, precisa procurar seguir um caminho que leve ao bem, e aquele que ainda nem percebeu isso, que ainda está lá se comprazendo ao mal, fazendo mal ao próximo, roubando, praticando violência, né? Então nós, e muitos daqueles que já compreenderam que, puxa, eu preciso me melhorar, tanto aqueles quanto estes que já compreenderam, aqueles que não compreenderam que precisam melhorar, e esses que já compreenderam que precisam melhorar, os dois estão recebendo a ajuda de Jesus. Mas Jesus, ele se esforça, ele está estendendo a mão cada vez mais àquele que ainda está se comprazendo ao mal, porque aquele que já percebeu
que precisa seguir o bem, já segurou na mão de Jesus, na mão dos benfeitores espirituais, está procurando não soltar mais. E o outro ainda nem percebeu que a mão está estendida. Então, é isso que Jesus nos traz com essa passagem, que não são os que precisam de médico, né? Os publicanos naquela época, né? E aquelas pessoas consideradas como de má vida eram, na verdade, doentes da alma, e por isso Jesus os acolheu, reconhecendo neles reais necessitados de consolo. Certo? E por que Jesus dá ênfase e acolhe com destaque as pessoas tidas como de má vida, né? Porque normalmente as pessoas nessa situação encontram-se sofridas e com o coração mais miserável para aceitar as diretrizes do Evangelho. Com o coração, mais maleável a aceitar, né, as diretrizes do Evangelho. Veja que aqui, complementando nossa fala de momentos atrás, essas pessoas mais sofridas, olha o esclarecimento que um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, as pessoas sofridas, o sofrimento, né, em si, ele traz como se fosse a abertura do nosso coração para os ensinamentos cristãos. Podemos perceber que quando a gente está bem, tudo está dando certo na nossa vida, a gente está feliz, a gente acaba, a maioria de nós, a população, de uma forma geral, a humanidade, de uma forma geral, acaba curtindo, aproveitando aqueles momentos agradáveis, aqueles momentos bons, mas ainda acaba esquecendo da gratidão, porque se as coisas estão dando certo é porque nosso Mestre Jesus com certeza está conosco, está ajudando, está nos dando a oportunidade de viver aquele bom momento, para que nós possamos olhar, talvez, para aqueles que mais sofrem. Eles estão precisando, às vezes, não só de um prato de comida, mas de uma palavra de consolo. Ah, mas eu não sei falar direito, eu me enrolo tudo quando eu vou falar, ninguém entende nada que eu falo. Tá bom, não precisa nem falar, só ouvir. Muitas vezes alguém precisa só de alguém que os ouça. Olha, eu preciso desabafar, me escute, não precisa falar nada. Né? Então, veja o quanto o sofrimento ainda é importante na nossa vida, para nos fazermos lembrar de Deus, de Jesus. Basta que a gente passe por alguma dificuldade, por mais simples que seja, nós já pensamos, ai meu Deus, me ajude, puxa, o que eu faço, Jesus? Eu não sei que caminho seguir, me ajude. Ajuda fulano, ajuda ciclano, me ajuda a sair dessa situação. O sofrimento ainda é necessário à nossa evolução. Ainda existe uma outra passagem de Jesus que diz que o mal ainda é importante, ainda é necessário para o nosso crescimento, mas ai daquele por quem venha o mal. Porque todo aquele que pratica o mal terá que responder por aquele mal praticado. Mas Jesus, Deus, na sua infinita sabedoria, utiliza esse mal proveniente de nós mesmos para fazer o remédio para nós mesmos, que nós precisamos. É como pegar o veneno da cobra e fazer o soro soro, né, contra o veneno da cobra, para que ele possa fazer o bem, né, contra aquela picada daquela cobra. Né? Então, veja a inteligência de Deus que utiliza a nossa própria maldade para fazer o próprio antídoto contra aquela maldade que nós temos. Tá? Não esperam mais nada, esses seres que estão sofrendo, que estão com os corações receptivos aos ensinamentos cristãos, eles não esperam mais nada do mundo e por isso melhor se apegam ao amor de Jesus. Quando nada nos falta, pouco lembramos de Jesus. Ou seja, muitos de nós ainda, né, tentamos de tudo e mais um pouco antes de aceitarmos os ensinamentos cristãos.
mas se eu fizer assim, se eu fizer essa, tenta todas as alternativas, quando vê que nada deu resultado, puxa vida, acho que eu vou ter que apelar mesmo, vou ter que aceitar, né, aquilo que está escrito lá no Evangelho, vou ter que ir lá conversar lá com um dialogador no centro espírita lá, né, marcar um horário lá com ele para conversar, porque tudo que eu tentei não resolveu. Geralmente a gente acaba deixando como última alternativa, né? Não sei se talvez por orgulho ou por achar que a gente sabe das coisas, né? Ou por não querer aceitar, né, que nós estamos num caminho equivocado. Mas seja qual for, o importante é que no momento exato todos nós vamos aceitar e vamos entender os ensinamentos cristãos. Então, meus irmãos, não entendam de forma alguma como um puxão de orelha, porque esse puxão de orelha é principalmente para mim, tá? Principalmente falando de fé, falando na questão de resignação, que eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui no início da escala evolutiva, nós ainda temos muitas dificuldades. Estou dizendo nós porque eu me incluo nisso também, né? Então, nós sempre comento, né, se nós estivéssemos bem, nós tivéssemos um nível de conhecimento muito bom, nós não estaríamos aqui, estaríamos num plano superior, estaríamos trabalhando de uma forma diferente. Mas nós estamos aqui aprendendo, nesse momento difícil que nós estamos passando, num país onde, né, todos que estão aqui estão tendo a sua oportunidade de melhorar, a sua oportunidade de crescer, e nós temos que lembrar sempre da resignação, não nos revoltarmos contra Deus, não nos revoltarmos contra as coisas que nos acontecem, porque isso tudo que está nos acontecendo é para o nosso aprendizado, para o aprendizado de todos. A utilização que cada um de nós vai fazer dessa oportunidade, desse aprendizado, e que vai ser a diferença daquela peneira, onde os que estarão, quiçá, né, aptos, preparados para habitar um mundo melhor, e aqueles que ainda precisam aprender e encarnar, né, num mundo ainda de muitas provas, expiações, para que possa compreender, entender, né, e praticar o bem em suas vidas. Meus irmãos, estão agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, por esses momentos, por nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre os ensinamentos cristãos que trazem esse acalento, esse conforto em nossas almas, em nossos corações. Nós novamente, para finalizar o nosso pequeno aprendizado deste momento, fechamos os nossos olhos e levamos o pensamento novamente a Deus, a Jesus, demonstrando a gratidão que está em nossos corações por essa doutrina tão esclarecedora, tão reconfortante, que é o Espiritismo, que nos traz tanto conforto em momentos difíceis, esperança, fé, que tudo isso vai passar, que tudo isso está nas mãos do nosso Mestre Maior, de Jesus e de Deus, que é toda sabedoria e toda bondade. Nada está perdido, tudo está acontecendo como deve acontecer. E assim, com a permissão de Deus e de Jesus, nós encerramos este momento de reflexão e de aprendizado que tivemos até agora. Que assim seja.